Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte. Antes da gente fazer os exercíciozinhos da semana um e da semana 2, deixa eu comentar um pouquinho, né? Me apresentar, falar um pouquinho do que é biologia no Enem, do que a gente pode esperar dessa prova, e aí depois a gente bota a mão na massa. Pode ser? Vocês topam? Podemos combinar assim? Prometo que eu não vou demorar muito nessa introduçãozinha. Pessoal, meu nome é Felipe. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou professor de biologia. Tá, eu já trabalho com isso tem mais de 10 anos. Passa rápido, gente, passa rápido, tá? Passa muito rápido. E eu vou acompanhar vocês, então, na biologia com o Projeto Enem. Eu espero que a gente consiga se divertir bastante, que a gente consiga aprender bastante, que a gente consiga curtir bastante. Biologia é muito legal, né? Eu sou suspeito para falar, mas biologia é muito legal, vocês vão gostar também. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aqui, beleza. Pessoal, qualquer coisa, vocês podem perguntar no chat, tá? Que eu respondo sem problema nenhum. Primeira coisa, pessoal, que eu quero que vocês pensem, eu quero mostrar alguns dados para vocês. Os dados, galera, são os nossos amigos. Quando a gente pensa em biologia no Enem, olha que coisa maluca. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá tudo certo? Sim, professor. Ah, tá ótimo, perfeito. Olha só. Quando a gente pensa em biologia no Enem, pessoal, olha que maravilha. A ecologia é o assunto mais cobrado, e é a ecologia que a gente está vendo, certo? Ecologia, ó, eu peguei aqui, gente, os dados dos últimos 10 anos de Enem, né? Então, as últimas 10 edições. A gente vê que ecologia é 28% da prova. É bastante coisa, gente, é bastante coisa. Ecologia é o tópico principal do Enem. Por isso que a gente vai ter muitas aulas sobre ecologia. A gente vai ter que ter uma atenção bem especial com esse assunto. Tudo bem? Vocês lembram o que a ecologia estuda? A ecologia, pessoal, ela vai focar em duas situações, basicamente. A primeira é a seguinte: o primeiro foco da ecologia é nas relações que os seres vivos podem estabelecer entre eles. Então, quando você pensa em você acariciando o seu gato, pô, são dois seres vivos ali em tipo de interação. Isso a ecologia vai estudar, certo? Esse é o primeiro grande foco da ecologia. Eu vou até escrever aqui para vocês, ó. A ecologia, galera, ela vai estudar, em um primeiro momento, as relações que existem entre os seres vivos. Então, a gente tem várias situações para pensar como isso aqui pode acontecer. Vou falar de algumas delas para vocês hoje. Então, aguenta a ansiedade aí que eu já detalho um pouquinho mais para vocês. A outra situação que a ecologia gosta bastante de estudar é o seguinte: se esse ser vivo está vivendo na natureza, não tem como, gente, não tem como. Ele vai alterar esse ambiente. Ele vai. Não tem como o ser vivo se colocar em um ambiente e não alterar em nada aquilo. Certo? Ele pode alterar as condições climáticas, por exemplo, ele pode alterar a questão da densidade populacional, né? Quantos indivíduos estão vivendo ali, porque ele vai se reproduzir, ele pode alterar a compactação do solo, ele pode alterar o ciclo da água, um monte de coisa pode acontecer, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, a interação do ser vivo com o ambiente onde ele está inserido. A gente pode pensar na gente, né, pessoal? A gente pode pensar na gente. Se a gente está vivendo na natureza, a gente está modificando bastante a natureza, seja degradando, mas seja preservando também. A gente pensa só no lado ruim, mas vamos pensar no lado positivo, que o Enem gosta bastante de da gente pensar nos dois lados, né? O Enem gosta muito de te dar um problema e você ter que solucionar aquele problema. Então a gente tem que pensar no lado positivo das coisas também. Tudo bem? Tranquilo? Então, pessoal, olha Tranquilo. só. Se eu pegar essa fatiazinha aqui da pizza, ó, essa fatiazinha aqui da ecologia, e abrir e estudar, né, chegar nos dados do que é mais cobrado em ecologia, olha os tópicos mais importantes. Preservação ambiental. Então, gente, a dica máxima para o Enem aqui, a dica máxima para o Enem. Uma dica máxima para o Enem. Pessoal, o Enem ele é muito atual. Então, você tem que estar entendendo mais ou menos, estar por dentro do que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Então, quando a gente vê que preservação ambiental, dentro da ecologia, é o assunto mais cobrado, com certeza o pessoal vai cair coisas sobre a Amazônia, com certeza cai coisas sobre agrotóxico, que é uma coisa que se discute muito hoje. Então, o Enem ele pega esses ganchos
que a gente vê aí no dia a dia e coloca principalmente dentro desse tópico de preservação ambiental, porque é uma coisa que o Enem entende que a gente tem que acompanhar diariamente, que a gente tem que saber o que está acontecendo em relação a isso no mundo, tudo bem? Mas olha só, o que eu queria mostrar para vocês são as relações ecológicas, elas correspondem a 13% dentro da ecologia. É bastante coisa também, Tudo bem? Eu acho, galera, que os dados eles são nossos amigos. Então, a gente saber o que esperar da prova, através dos dados, vai dar uma tranquilidade para a gente conseguir resolver essa prova de um modo mais, né, mais eficiente, vai dar uma paz, uma segurança. Então, vamos sempre trabalhar os dados, sempre focar em número, porque eles estão aqui para ajudar a gente. Eu sei que vocês não gostam muito de número, mas eles estão aqui para ajudar a gente a direcionar melhor nosso estudo. Tudo bem? Então, eu sempre vou trazer alguma coisinha de dado para vocês. Então, não se assustem, por favor, não desistam de mim, não se assustem e não desistam de mim. Os dados estão aqui para ajudar a gente. Certo? Bora para o conteúdo, então? Vamos lá para o conteúdo, pessoal. O primeiro exercício que eu trouxe para a gente fazer é um exercício fresquinho. Olha só, do Enem 2019. E esse exercício, nossa, eu gosto muito desse exercício. Eu acho que ele é muito bem contextualizado, assim como vários exercícios do Enem. E ele dá esse gancho para a gente de pensar em uma situação real. Então, pessoal, no Enem não adianta a gente saber o conceito, só saber o conceito, né? A gente tem que conseguir enxergar aquele conceito em uma situação real, que é o que esse exercício mostra para a gente. Então, vamos ler comigo, aí a gente faz junto, e eu vou relembrando vocês alguns conceitos super importantes para a gente fazer não só essa questão, mas também para resolver o Enem. Olha lá, as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Então, ela está estocando comida. Conseguem perceber isso? Que ela está estocando comida? Ela está pegando essas sementes, pode ser fruto também, tá? Então, ela está pegando esses frutos, essas sementes, e enterrando. Para quê? Para conseguir ter um estoque para sobreviver em ambientes difíceis, né? Em momentos em que a natureza não vai fornecer os alimentos em abundância para ela, então ela tem que ter um estoquezinho guardado. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladruagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então, olha só que coisa maluca. A cutia vai lá, faz o seu estoquezinho, mas outra pode roubar o estoque que aquela primeira cutia fez. O que ele está perguntando? Essa ladroagem, ela está associada a qual relação ecológica? O que é uma relação ecológica, pessoal? Então, olha só, uma relação ecológica, ela é aquele primeiro tópicozinho da ecologia. Quando a gente fala de relação ecológica, a gente quer entender como que os seres vivos se relacionam na natureza, como que um ser vivo se relaciona com o outro. A gente aqui, galera, agora, a gente está em uma relação ecológica. Eu estou em um tipo de interação com vocês. Aqui está todo mundo se ajudando, vocês estão tentando me ouvir, tentando entender, querendo aprender, e eu estou aqui para dar o meu melhor para vocês, certo? E vocês me ajudam, eu ajudo vocês, é uma relação ecológica. Mas nem sempre essas interações que os seres vivos fazem, elas são positivas, elas são legais, elas trazem benefícios para todo mundo. Às vezes, essas relações, elas trazem algum tipo de prejuízo. Então, vamos lá, antes da gente conseguir identificar que tipo de relação está acontecendo aqui, deixa eu lembrar vocês de alguns conceitos que a professora falou lá na aula para vocês da semana 1, mas faz muito tempo, eu sei que a gente esquece mesmo as coisas, né? Então, vamos relembrar rapidinho. O que eu quero fazer com vocês? Eu quero mostrar alguns exemplos desses nomes estranhos que apareceram aqui: sinfilia, predatismo, parasitismo. Qual é o exercício que eu acho que é legal vocês fazerem? Conforme eu for dando os exemplos desses tipos de relações, veja se eles fazem sentido com essa historinha do exercício. Tenta buscar aí algum tipo de semelhança. Tudo bem? E aí depois a gente responde a questão. Então, olha só. Quando eu falo de relações ecológicas, então, pessoal, é relação entre seres vivos.
pense que nem sempre elas vão ser, essas relações vão ser positivas. Às vezes, ela vai causar algum tipo de prejuízo. A gente pode dividir essas relações, pessoal, em alguns tipos, em alguns grupos. O primeiro grupo é das relações que a gente vai chamar de intraespecíficas. O que significa uma relação intraespecífica, pessoal? Uma relação intraespecífica, ela acontece dentro da mesma espécie. Gente, outra coisa que vocês reclamam bastante da biologia pra gente, né? É que, biologia tem muito nome, biologia tem muito nome. Mas, galera, os nomes, eles, na maioria das vezes, eles ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Então, olha só, uma relação intraespecífica, ela acontece dentro da mesma espécie, né? Ó, intra significa dentro. Eu e você, a gente está em uma relação intraespecífica. Eu sou da mesma espécie que vocês, somos todos seres humanos. Então, esse tipo de relação que a gente está estabelecendo aqui agora é uma relação dentro da nossa espécie, uma relação intraespecífica. Mas pode acontecer uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Aí essas relações, galera, elas vão ser chamadas de relações interespecíficas, né? Interpessoal, extrapola fronteiras, né? Intercâmbio, internacional. Então, é uma relação entre espécies diferentes. Então, por exemplo, você acariciando seu gato, é uma relação interespecífica. Você e o gato são espécies diferentes. Tudo bem? Se essas relações, elas estiverem causando benefício para todo mundo, ou se ninguém estiver sendo prejudicado, elas vão ser chamadas de harmônicas. Então, ó, relação intraespecífica harmônica é quando ninguém é prejudicado. Geralmente, todo mundo sai beneficiado nessa relação. E a mesma coisa para interespecífica. Olha só, se todo mundo ali tem algum tipo de benefício, se ninguém é prejudicado, é uma relação harmônica. Se gera algum tipo de prejuízo para qualquer elemento ali daquela relação, essa relação passa a ser desarmônica. Alguém está sendo prejudicado. Para alguém, aquela relação não está muito legal. Certo? Aí, galera, deixa eu só mostrar para vocês esse bichinho, porque eu fico falando cutia, cutia, o exercício está falando de cutia, e às vezes vocês nem sabem que bicho é esse. Então, só uma curiosidadezinha, olha só. A cutia é esse bichinho bonitinho aqui, é um mamífero. É um mamífero, é um roedorzinho. Certo? Vamos lá, então? O que é uma sinfilia? Uma sinfilia, que é o item A. Então, olha só, eu vou descrever para vocês essas relações, relembrar vocês, vou dar exemplos diferentes do que aparece no exercício, né, do que está descrito no exercício, e eu quero que vocês tentem enxergar qual desses exemplos se assemelha mais a essa situação do exercício, certo? Vamos pensar aí relacionando as coisas, tá? Então, o que é uma sinfilia, pessoal? A sinfilia é quando uma espécie se beneficia do trabalho de outra espécie. Onde que a gente vai encontrar a sinfilia acontecendo? Por exemplo, entre a formiga e o pulgão. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está a formiga, e esses bichinhos menorzinhos aqui, que também são insetos, são os pulgões. O pulgão é um bicho muito doido, gente. O que o pulgão faz? O pulgão ele se alimenta da seiva da planta. Na seiva da planta existe alimento, matéria orgânica. Então, ele está roubando aquele alimento que seria da planta. E ele fica ali sugando, 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 sugando aquela seiva, sugando aquela substância açucarada, sugando aquele alimento, sugando aquele alimento. E ele suga tanto, 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 tanta seiva, que ele acaba defecando o excesso. Ele é tipo um canudinho cheio de seiva. Né? Entra a seiva pela boca dele e sai seiva pelo ânus. Ele goteja essa seiva, de tão cheio que ele fica. E aí, o que acontece? A formiga, que não é boba nem nada, vai lá e pega essa secreção do ânus do pulgão. A natureza é linda, né, gente? A natureza é linda. Acontecem umas coisas que você fala, não é possível. Né? Então, deixa eu definir aqui para vocês. Ó, a sinfilia é quando a gente tem uma espécie se aproveitando do trabalho de outra. Ó, pergunta para vocês, então. Vamos lá. Se eu tivesse que classificar essa relação, ela seria uma relação intraespecífica ou interespecífica? Ela acontece entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes?
que vocês acham? É Inter. É Inter, galera, é Inter. É Inter. Porque a formiga e o pulgão são indivíduos de espécies diferentes. Então, ó, olha só, gente, SP que eu escrevi aqui para vocês é abreviação para espécie, tá? Então, uma espécie beneficia do trabalho de outra. Nesse caso, a formiga está se beneficiando do trabalho do pulgão, né? O trabalho que o pulgão teve de buscar a seiva lá da planta. Será que faz sentido com o enunciado? Pensem aí, vamos ver, vamos ver. A sinfilia, gente, ela é meio uma notinha de rodapé assim, não é tão cobrada, né? Não é uma daquelas relações famosinhas, né? Daquelas relações que todo lugar pede, né? Que tá aí nas mais cobradas. Apareceu no Enem e foi uma surpresa, assim, a gente falou, nossa, o Enem pegou sinfilia, o Enem acabou cobrando sinfilia. Pelo menos apareceu, né, na questão. A gente ficou um pouquinho chocado, mas tá tudo certo. Vamos em frente que vai dar tudo certo. Professor, deixa eu perguntar uma coisa, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas, tipo assim, isso seria meio que a gente usando as abelhas? Tipo, elas fazem o mel e a gente pega o trabalho delas ou não tem nada a ver? Exatamente, é um outro exemplo de sinfilia, né? A abelha está lá produzindo uma coisa que é para ela, né, e tal, e a gente acaba se aproveitando desse trabalho que ela realizou, desse mel que ela produziu. Então, também pode ser encarado como um exemplo de sinfilia, certo? Então tá certinho o seu pensamento. Olha só, se cair esse exemplo no Enem, você vai acertar. Tomara que caia, né? Tomara que caia, vamos torcer. Predatismo. Predatismo é famosinho, galera. Predatismo é aquele que, se tiver uma relação que você não pode esquecer na sua vida, é predatismo. Então, atenção aqui, porque predatismo é um dos mais cobrados. E a gente, na verdade, galera, vou contar um segredo para vocês. Na verdade, a gente vai falar de predatismo hoje, mas ele vai aparecer em vários outros momentos. Então, você não vai se ver livre do predatismo. Nem que você queira esquecer isso, a gente não vai deixar. Né? A gente vai te obrigar a lembrar de predatismo até o fim das aulas aqui. Certo? Porque vai aparecer muito, muito, muito mesmo. Assim. Ô, Felipe. Diga. Desculpa. Então, é harmônica e desarmônica, né? Qual? Não, é o nome, harmônica e desarmônica, né? Ah, Harmônica sim, quando eles sim. se ajudam e desarmônica quando um tem prejuízo. Exatamente, exatamente. Se alguém estiver sendo prejudicado, essa relação ela vira desarmônica. E aí ela pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Sempre que alguém estiver sendo prejudicado, ela vai ser caracterizada como uma relação desarmônica. Certo? Tudo bem? Conseguiu entender? Pegou? Sim. Uhum. Ah, perfeito, então. Ó. Predatismo, então, galera. Predatismo é uma relação alimentar. É uma relação alimentar. A gente vai ter uma espécie, olha só, se alimentando de outra. E isso daqui, galera, envolve caça. Envolve caça. Então, na verdade, é uma espécie caçando a outra para conseguir se alimentar, matando a outra para conseguir se alimentar. Essa espécie que está caçando, o caçador, a gente vai chamar de predador. É o nome técnico que a gente usa, tá? Então, predador é aquele que está caçando. Aquela espécie que está servindo de alimento, que está morrendo, é a presa. Então, a gente tem uma relação entre presa e predador. Pergunta, intra ou inter específica? Inter. Inter. Mas não Harmônica. pode ser os dois? Desculpa, cortou, não te ouvi. Não pode ser os dois? Tipo, não existem animais que comem a mesma espécie? Aí a gente não vai chamar de predatismo, a gente vai chamar de canibalismo. Ah, é, verdade. A gente vai chamar de canibalismo. É a mesma coisa, na verdade, né? A mudança é que ela vai acontecer dentro da mesma espécie, então a gente vai dar um outro nome. A biologia é cheia disso, tá, gente? Mas fica tranquilo que vai dar tudo Mas certo. deixa eu te perguntar, então, que eu estava anotando outra coisa e me perdi. Sinfilia é quando você como que é? Se aproveita de outra espécie. Isso, exatamente. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá? E aí, gente, vocês acham que essa daqui é harmônica ou é desarmônica? Desarmônica, com certeza. Desarmônica, com certeza, porque tem alguém morrendo aqui, né? A presa tá morrendo. Então, para a presa não é legal, para essa espécie não é legal essa relação, certo? Então, eu dei o exemplo aqui do tubarão comendo esse animalzinho.
Será que faz sentido predatismo com o exercício? Não sei. Pensem aí. Vamos para a próxima, que é o parasitismo. O parasitismo, pessoal, vocês podem confundir bastante com o predatismo. Por quê? O parasitismo também é uma relação alimentar. Então, também tem uma espécie se aproveitando de outra, né, conseguindo alimento através de outra espécie. Mas aqui no parasitismo, não vai necessariamente envolver a morte. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou ter aquela espécie que está se alimentando sendo chamada de parasita. Ó, ela é um parasita. Aquela que está servindo de alimento, a gente vai chamar de hospedeiro. Então, na verdade, galera, é ideal, é interessante o parasita manter o hospedeiro vivo. Porque enquanto ele mantém o hospedeiro vivo, ele está conseguindo aquele nutriente, aquele alimento, aquele recurso que ele está buscando. Se o hospedeiro morrer, o parasita está assinando a sua sentença de morte também. Então, é interessante o parasita prolongar o máximo que ele conseguir o tempo de vida do hospedeiro, porque aí é certeza que ele continua tendo os recursos que ele está buscando. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês da tênia. A tênia, pessoal, ela é um parasita que vive no intestino. Deixa eu tirar o som aqui, ó. Ela vive no intestino. Então, isso aqui, gente, é uma imagem real, tá? É uma imagem real. É um exame que se faz, né? Coloca uma sonda aqui pela garganta, vai descendo até o intestino. E olha só, tá vendo essa coisa branca que tá aqui? Essa é a tênia. Ela é um parasita, né? Essa coisa rosinha é o seu intestino, né? Então ela está vindo no interior do seu intestino, roubando seus nutrientes, te causando prejuízo. Certo? Mas qual é a diferença entre parasitismo e sinfilia? Na sinfilia, aquele que está sendo usurpado não está sendo prejudicado. Né? Então, que nem o pulgão, ele está eliminando a solução açucarada, mas a formiga não está roubando dele, né? Falando assim, ó, dá esse negócio aí agora. Né? Ele está eliminando. Ele está eliminando porque faz parte do metabolismo dele. Ele está tão cheio de seiva que ele acaba expelindo o excesso. Aí a formiga se aproveita desse excesso. Não é como se ela estivesse forçando ele a eliminar aquilo. Certo? Entendi. Agora aqui no parasita não. O parasita ele está roubando mesmo. Né? Ele está pegando à força. Ele está se aproveitando de verdade, assim. Certo? Será que faz sentido com o exercício? Não sei. Vamos ver o próximo exemplo aqui. O próximo exemplo, pessoal, também é outro bem famoso, é uma relação super importante da gente lembrar, que é a competição. O que é a competição? A competição, gente, é uma disputa. Ela é uma disputa por algum recurso. O que é recurso? Recurso é algo que todo mundo quer, mas não é todo mundo que pode ter. Então, esse recurso ele está escasso. Ele está escasso. Muitos querem, poucos podem ter. Então, vai ter uma disputa por aquilo. Às vezes, essa disputa ela é velada, mas às vezes essa disputa é uma treta física mesmo. Né? Eles vão lá e tretam fisicamente, né? Chama na chincha. Tá? Então, às vezes é uma competição, né? Uma disputa meio velada, né? Fica aquele clima tenso no ar, mas às vezes vai para vamos ver, vai para os finalmente. Né? Então, olha só, duas girafas disputando aqui. Eu não sei o que elas estão disputando, é algum recurso, alguma coisa que as duas querem, mas não está disponível para as duas. Pode ser alimento? Pode ser alimento. Pode ser território? Pode ser território. Pode ser, inclusive, parceiro sexual. Certo? Imagina uma comunidade que vai ter muitas fêmeas e poucos machos, ou o contrário. Né? Vai ter uma disputa ali pelo parceiro sexual. Tudo bem? Então, a competição, galera, ela pode acontecer dentro da mesma espécie, que nem é esse caso da girafa aqui, que ela pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. E ela sempre vai se dar por uma disputa. Às vezes velada, mas é uma disputa por algum recurso. O que é o recurso, pessoal? Algo que está escasso. Muitos querem, mas poucos podem ter. Entenderam a competição? Competição vocês manjam porque vocês estão vivendo. Professor, Diga. licença.
Fica à A vontade. competição ela vai ser harmônica e ela pode ser também desarmônica, né? Ou só desarmônica? Olha, uma boa pergunta. A competição, necessariamente, ela vai ser desarmônica. Por quê? Porque quem perdeu aquela disputa não vai ter o recurso. Perdeu o alimento, perdeu o território, perdeu o parceiro sexual. Então, para quem perde, aquilo não é legal. E para quem ganha, também não é. Mas aí você fala, nossa, mas a girafa, né, aqui, ela ganhou o que ela estava buscando. Como que pode ser prejudicial para ela? Pessoal, a competição é uma coisa muito severa. Ela foi para uma treta, sabe? Ela poderia ter morrido. Ela gastou tanta energia. Às vezes, a competição é tão intensa que mesmo quem ganha o recurso sai esgotado, sai esgotadíssimo, gastou todas as energias que pôde para conseguir aquilo. Então, no final das contas, a competição ela não é positiva para ninguém. Para ninguém. Muito doido, né? Pensar isso, muito doido. E vocês estão vivendo uma competição, galera. A vaga no vestibular, numa universidade, é uma competição. Não é todo mundo que vai entrar, infelizmente. Então, a vaga, ela é um recurso, e vocês estão disputando isso. Né? Vindo aqui nas aulas, assistindo direitinho a semana 1, a semana 2, a semana 3, frequentando os aulões. Já pensou se o pessoal disputasse na porrada? Todo mundo lá no portão. Pois é, imagina, né? Tem Imagina. vestibular, tipo, mano. Imagina. Ainda bem que não tá, né? Ainda bem que não tá. Por fim, pessoal, o último exemplo aqui para a gente pensar é o comensalismo. O comensalismo, galera, acontece, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi do tubarão com as rêmoras. Tá vendo que tem esses peixinhos aqui embaixo do tubarão? Não são tubarões baby, tá? Não é o baby shark. Esses peixinhos aqui são as rêmoras. O que acontece? O tubarão, ele é um grande predador, né? Então ele vai lá, come, mata um monte de coisa e ele faz a festa. Ele faz o banquete dele. Só que ele não come tudo, ele deixa resto. E desse resto que as rêmoras vão se aproveitar. Então elas ficam ali ao redor do tubarão, só esperando o resto, o que ele não quer mais, certo? Então no comensalismo, olha só, uma espécie se beneficia, nesse caso é a rêmora, e a outra espécie não acontece nada. Para o tubarão é indiferente. Ele está neutro na relação. É indiferente para ele, galera. Assim, é resto, né? É o que ele não quis comer. É lixo para ele, né? A rêmora vai lá e se aproveita. Então, para o tubarão, tá ok. Tanto faz, tanto fez. Agora, para a rêmora, essa relação é interessante. Mas então, pera. Sinfilia tira proveito de outra espécie sem a outra se prejudicar. Do Né? trabalho da outra. A diferença é no trabalho da outra. É no trabalho que a outra está fazendo. Só no trabalho. Tira proveito do trabalho. Isso, exatamente. Não necessariamente é alimentação. Aqui no comensalismo, o que a rêmora está se aproveitando é do resto alimentar. Né? Então, o comensalismo ele tem essa ideia de ser o benefício, né, que a espécie tem é um benefício alimentar. Na sinfilia não necessariamente vai ser. É qualquer tipo de trabalho que uma espécie vai ter. Tá. Certo? E aí, galera, qual que vai ser a resposta? Será que vocês conseguiram achar algum paralelo aí? A D, com certeza. Pessoal, Competição. é uma competição, é uma competição. Olha só, e eles dão algumas dicas aqui no exercício, né? Olha só, eles dão algumas dicas. Eles falam o seguinte: quando não há frutos maduros disponíveis, o que vai acontecer? Essa cutia vai fazer seu estoquezinho. Mas é exatamente por não ter mais frutos e sementes disponíveis na natureza que isso vai se tornar um recurso. Isso vai se tornar algo escasso. Então, como que aquela cutia ladra vai conseguir ter alimento? Roubando de outra. Então, elas estão competindo pelo alimento que está escasso. Então, é uma competição. Nesse caso, pessoal, é uma competição dentro da mesma espécie, percebe? Que são duas cutias competindo dentro da mesma espécie, que nem na girafa. Uma competição intraespecífica. Às vezes o Enem pode ser mais específico, né? Querer que você diga, se, além da competição, se ela é intra ou se ela é inter. Tudo bem? Aí, galera, algumas dicas para vocês. Olha só. Primeira dica é o seguinte.
O Enem, ele gosta que a gente pense, expanda o nosso pensamento e pense nas disciplinas relacionadas. Existem muitas questões sobre isso, certo? Então, quando a gente está pensando em relações ecológicas, é muito interessante, aqui na competição, a gente pensar no que a gente está vivendo hoje, pessoal, na questão das vacinas, certo? Vacina, ela é um recurso hoje, a gente está disputando por vacina. É uma coisa que existe, mas ainda não está disponível para todo mundo. Muita gente quer, pouca gente pode ter. Então, a vacina ela é um recurso, mas é uma competição velada, tá vendo? Ninguém está saindo lá no soco com o outro. Mas a gente está numa competição, tem uma tensão aí. A gente está se desgastando por causa disso, né? Pensando, nossa, quando vai chegar a minha vez? Né? É um tipo de competição. E se a gente pensar em questões históricas, eu coloquei aqui história, mas também pode ser atualidade, né? As guerras, elas são um jeito biológico da gente enxergar a competição, né? O que é guerra? É disputa por território, por petróleo, por água. São dois povos disputando esses recursos. Então, pode ser que apareça alguma coisa relacionando história com biologia sobre a competição, né? Pegando a competição como gancho aí. Muito doido, né? Gente, vamos sempre pensar amplo, vamos sempre abrir a nossa cabeça para tentar relacionar isso. Não só dentro da biologia, né? Ecologia com genética, ecologia com, sei lá, citologia, mas relacionar as áreas da biologia com outras áreas de outras disciplinas também. O Enem ama, adora fazer isso, certo? Podemos ir para o próximo exercício? Pode sim, professor. Podemos? Então vamos lá. Eu vou fazer esse daqui com vocês. Exercício é muito legal, eu também gosto bastante. E ele é legal porque ele exige um pouco de conhecimento de vida da gente, esse exercício. Olha que interessante. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Percebe que essa palavra cicatrização dá a ideia de que alguma coisa foi ferida e ela está sendo regenerada, está sendo recoberta, dessa ideia de uma reparação. Essa palavra vai ser importantíssima para a gente pensar nesse exercício. Em geral, essas plantas pioneiras, elas têm pequeno porte e crescem muito rápido. Desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Ciclo de vida curto significa que se reproduz muito rápido, né? Vai gerando descendente loucamente ali, e esse descendente cresce, nasce, cresce, reproduz, morre muito rápido também, vai gerando cada vez mais, né? Uma reprodução muito doida ali. Essas plantas que ele descreveu aqui no enunciado para a gente, né, que tem pequeno porte, cresce rápido, ciclo de vida curto, etc., são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem no solo. Antes da gente fazer exercício, pessoal, outra questão super atual, por quê? Vocês sabem, vocês devem estar acompanhando, que não é de hoje também, né? Que o Brasil sofre muito com problemas ambientais. Sofre muito, né? É desmatamento, é Mariana, é Brumadinho, é Amazônia, é Pantanal. Então, problemas ambientais a gente sempre teve. Tem períodos que se agrava, tem períodos que dá uma amenizada, mas a gente sempre passou por isso, a gente convive com isso por muito tempo, certo? Então, pode acontecer de uma questão mais ou menos parecida com essa, relacionando a esses eventos mais atuais, né, a floresta amazônica, a degradação da floresta amazônica, ou até o que está acontecendo no Pantanal, né, o que está acontecendo ainda, né, em menor escala, mas as queimadas, certo? Então, vamos lá. O que ele está querendo exigir da gente, pessoal? Ele quer que a gente pense nesse processo de restauração, de recuperação ambiental, certo? Então, a gente pode pensar isso a partir de uma degradação, que foi o que ele colocou aqui, mas a gente pode pensar isso a partir de um ambiente que nunca antes foi colonizado. Qual que é a ideia, pessoal? Vamos pensar na floresta amazônica, né? O desmatamento, as queimadas, vamos pensar ali. Está retirando planta, fazendo um monte de coisa ali, um monte de coisa muito doida, mas a natureza ela é resiliente. O que significa isso? Ela tende a voltar para aquele estado que ela estava antes. Isso, galera, a gente vai chamar de sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica? A sucessão ecológica ela é um processo que vai mostrar para a gente como que está acontecendo essa adaptação, essa colonização de um ambiente. Então, o que a gente tem que pensar? Se o ambiente está degradado, ele vai se recuperar, ele não vai de cara assim, né, no primeiro momento, já ficar como ele era antes
degradação. Ele vai se recuperando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Então, esses primeiros seres vivos que se instalam nessa comunidade que está se recuperando, eles são seres vivos mais simples, que a gente chama de pioneiros. Aqui nesse exercício, pessoal, ele colocou plantas pioneiras, mas, na verdade, qualquer ser vivo que vai chegar em um primeiro momento nessa área para restaurar, para fazer a restauração, é um organismo pioneiro. A planta é um dos organismos pioneiros, certo? Então, deixa eu escrever tudo isso para vocês, né? Falei demais, escrevi pouco. Então, o que é uma sucessão ecológica? É uma comunidade, né? Os seres vivos chegando naquele ambiente. E lembra que o ser vivo, quando ele está instalado no ambiente, ele modifica o ambiente? Então, aí, ele vivendo naquele ambiente, ele vai criar novas condições que vão ser atrativas para outras espécies que vão chegar naquele ambiente. E vai substituir aquelas espécies pioneiras que chegaram anteriormente, que chegaram primeiro naquele ambiente. Então, chega as espécies pioneiras, elas estão ali vivendo a vida delas, mas elas estão alterando as condições ambientais. Essas novas condições atraem novas comunidades, novas espécies, que vão substituir as pioneiras. Essas espécies, essas comunidades, né, que a gente vai chamar de intermediárias, elas fazem a mesma coisa, elas estão vivendo ali, elas modificam o ambiente, criam condições para outras comunidades chegarem. E essas comunidades que vão chegando ao longo dessa história toda, elas são cada vez mais complexas, indivíduos de cada vez com um porte maior, com exigências cada vez maiores, certo? Então, quando a gente tem que pensar em sucessão ecológica, vamos pensar nisso. É um processo de substituição de alguns grupos de seres vivos por outros, até chegar ao que era, até chegar no máximo. E esse máximo, pessoal, a gente vai chamar de clímax. A gente vai chamar de clímax. Então, olha só, a sucessão ecológica, ela vai acontecer das comunidades pioneiras, que são aquelas primeiras a se instalarem, as primeiras espécies a se instalarem, passando pelas intermediárias, até chegar, pessoal, nas definitivas. E essas definitivas a gente vai chamar de clímax. Olha só, a gente vai chamar de clímax, certo? Comunidades pioneiras, aí começa os sinônimos, né? Elas também podem ser chamadas de ecese. Certo? A UNE usou pioneira, mas poderia ter usado ecese. As comunidades intermediárias, a gente vai chamar de séries. E clímax é clímax. Tudo bem? Então, o que eu tenho que pensar? Conforme eu estou passeando por essa historinha aqui, dos primeiros seres vivos que vão se instalar até os que vão ficar ali definitivamente, muitas coisas acontecem. Muitas modificações ambientais acontecem, certo? E esses indivíduos, eles têm características diferentes. Então, por exemplo, se esses que são classificados como pioneiros, eles estão ali chegando, tentando recolonizar aquele ambiente que está devastado, a ideia é que eles sejam pouco exigentes. Eles precisam de pouca água, precisam de pouco alimento, pouco nutriente, que eles sejam muito bem adaptados a condições adversas, né? Porque pode ser que a temperatura esteja elevada, pode ser que esteja com falta de água, certo? E a ideia é eles colonizarem. Então, eles têm que ter uma reprodução rápida. Eles podem demorar para reproduzir. Quanto mais eles demoram para reproduzir, maiores as chances deles serem eliminados ali na natureza. Então, eles têm que ter esse ciclo de vida curto. Em relação às plantas, quem são essas plantas pioneiras? São os musgos, certo? Os musgos. Líquen não é planta, mas também pode servir como pioneiro, porque também é autótrofo, também produz o próprio alimento, certo? Então, sabendo disso tudo, o que o exercício quer da gente? Ele quer que a gente pense o que é esses indivíduos pioneiros, essas plantas pioneiras, mais especificamente as plantas, ele está focando nas plantas, o que elas promovem, o que elas alteram no solo, que vai facilitar, que vai ajudar nesse processo de sucessão ecológica, nesse processo de restauração. Vamos pensar, olha só, será que essas plantas, chegando ali no solo e colonizando aquele solo, crescendo ali em cima do solo, será que elas vão aumentar a incidência da luz solar naquele solo? Aí, pessoal, mesmo que você não lembre o que é a planta pioneira, o que é a sucessão ecológica,
Você sabe que se existe uma cobertura no solo, por exemplo, a planta, os raios solares vão chegar com menos força. Faz sentido? No asfalto, por exemplo, o raio solar chega com intensidade total, por isso que é quente, as cidades são quentes, né? Vários motivos, mas esse é um deles. E por isso que no campo a temperatura é mais amena, porque existe uma cobertura daquele substrato, né? Daquele chão, certo? Então, na verdade, não está muito legal para a gente. Percebe que você consegue buscar situações do seu dia a dia para conseguir resolver essa questão, mesmo não sabendo tão profundamente o que é uma espécie pioneira, do que ela precisa, né? Então é isso, o Enem, ele dá, às vezes, a possibilidade da gente explorar a questão por vários caminhos. Às vezes a gente não sabe exatamente o termo técnico, mas beleza, vamos procurar coisas aí do nosso dia a dia que parecem com o que ele está descrevendo, para ver se a gente consegue sair dessa enrascada. Vamos lá. Diminuição da absorção de água. Será que a planta estando no solo, será que ela faz esse solo absorver menos água? Deixa eu mostrar uma foto para vocês, então. Aí, isso daqui é uma coisa interdisciplinar também. Deixa eu mostrar uma fotinho para vocês. Olha isso. É um solo sem vegetação. E esse solo sem vegetação, ele está destruído. Olha só, ele está erodido. Ele está seco. E até craquelou, né? Ele está seco e craquelado. Então, na verdade, galera, não ter planta que diminui a absorção de água no solo. A planta está ali para ajudar o solo a reter água, a ficar mais úmido. Tudo bem? Tudo bem, sim, professor? Será que essa planta estabiliza a umidade do solo? Percebe que é o contrário da B? Na B ele está falando que diminui a absorção de água, né? Que diminui a absorção de água. Na C ele está falando que estabiliza a umidade. Então, retém água. Umidade é água, né? Então, retém água. Tá certo. Tá certo. O solo com planta, pessoal. Isso, exatamente. Solo com planta, ele é mais úmido. Ele é mais úmido. Certo? Elevação de temperatura. Por que não pode ser elevação de temperatura, pessoal? Onde é mais quente? Nas cidades, que a cobertura vegetal é bem reduzida, né? Ou no campo, que a cobertura vegetal é melhor. É mais quente na cidade. Mano, é sempre mais frio onde tem árvore. Sempre mais frio onde tem árvore, exatamente. Sempre mais frio onde tem árvore. Então, na verdade, não é só o solo que vai ficar com uma temperatura mais adequada, né? Mas é todo o ambiente. Inclusive, o ar, né? A atmosfera. Certo? Liberação de oxigênio. Gente, essa daqui é uma daquelas alternativas que você não... Se você assinar lá, vai ser assim, meio complicada, que essa daqui é uma alternativa que tem que tirar de cara. Né? Liberação de oxigênio no solo. O oxigênio, galera, é um gás. Se o oxigênio é um gás, ele vai ficar basicamente na atmosfera, certo? Se tem oxigênio lá no solo, pode ter, né, oxigênio retido no solo, mas a tendência é esse oxigênio se desprender, certo? Tudo bem? Então, a gente vai ficar com a alternativa C mesmo. Estabilização da umidade. Manter esse solo com água e deixar essa água presa ali, sempre úmido. Legal esse exercício, né? Tá vendo que mesmo que você não soubesse exatamente os passos da sucessão ecológica, que os primeiros organismos que se instalam ali são organismos mais simples, e aí, conforme vai se dando essa sucessão, esse organismo aumentando a sua complexidade, aumentando o seu porte, aumentando a sua exigência, dava para você buscar aí fenômenos similares que você encontra no dia a dia, situações que você já viveu, situações que você encontra, e a gente conseguia sair desse exercício. Muito legal, né? Eu adoro esse exercício. Ó, Enem 2020, pessoal, do ano passado, da última edição do Enem, do ano passado foi esse ano, né? Aquele calendário maluco de 2020 de vestibulares. Então, uma questão super recente do Enem. Beleza? Professor, Diga. eu fiz esse ano o Enem de 2020 e eu tava até procurei até o caderno aqui para mim ver se eu tinha acertado, mas eu tinha ficado em dúvida nessa, eu tinha colocado a questão C. Mas porque eu ainda estava muito no processo de, meu Deus, o que é isso? Mas agora deu para entender muito mais. Tá muito Legal, melhor legal. agora.
Legal, legal. Só uma observação, então, pessoal. Essa sucessão ecológica, ela pode ser primária ou ela pode ser secundária. Qual que é a diferença? Os passos são os mesmos, tá? As propriedades são as mesmas. A diferença é o ponto de início. Na sucessão secundária, galera, é exatamente o que o exercício deu para a gente. Dá uma ideia de restauração do ambiente. Então, aquele ambiente ele já tinha formas de vida ali, ele já era colonizado antes. Só que ele foi degradado por algum motivo. Alagou, desmatamento, alguma força da natureza, alguma ação antrópica, alguma ação do homem, né? Alguma coisa aconteceu que degradou aquele ambiente e ele está se restaurando. Então, isso é uma sucessão secundária. Esse processo de restauração acontece a partir de um ambiente que antes tinha formas de vida. Certo? Então, ó, ambientes antes colonizados. Agora, a sucessão primária, pessoal, ela acontece em um ambiente que está sendo colonizado pela primeira vez. Ele nunca foi colonizado antes. Ele vai começar desde o começo a ser colonizado. Certo? Então, são ambientes, eu vou chamar de ambiente nus. O que significa ambientes nus? Nunca foram colonizados. Vamos pensar em algumas situações? Ó, uma ilha que acabou de surgir, ela acabou de ser formada. Né? Então, ela não tinha forma de vida ali antes. Então, essas primeiras formas de vida que se instalam ali para fazer todo esse processo de sucessão, mesmo esquema, pioneiro, intermediário, até o clímax. Mas essa sucessão é caracterizada como primária, porque começou do zero, certo? Um carcaça de navio que acabou de afundar, e aí vai começar os peixes a colonizarem ali, tudo sucessão primária. Sucessão secundária, ambientes devastados. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo tranquilo, professor. Que ótimo, perfeito, perfeito então. Pessoal, será que dá tempo da gente fazer mais um exercício? Vocês lembram da competição? Então vamos fazer isso aqui comigo, ó. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui comigo. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Aqui é diferente do primeiro exercício que a gente fez, porque o primeiro exercício, ele te dava um exemplo, ele queria saber o nome daquela relação, se era uma competição, se era uma sinfilia. Aqui, ele vai fazer o contrário. Ele vai pedir, ó, qual dos processos biológicos das alternativas indica uma relação de competição. Então, tá vendo que é o pensamento contrário? Ele fala, ele te dá a competição e ele quer um exemplo. No exercício anterior que a gente fez, ele te dava um exemplo e ele queria saber o que era. Então, olha só, o que acontece aqui? Olha que legal. Ele fala para a gente o seguinte, que algumas bactérias, elas não deixam, ó, o fungo crescer. E por que que isso acontece? Porque essas bactérias, elas consomem esse nutriente, que é o ferro, que está disponível no ambiente, que está disponível no meio. Então, olha que legal. Você consegue perceber aqui que o ferro vai ser importante, porque é um nutriente, tanto para o fungo quanto para a bactéria. Mas se a bactéria consome todo o ferro, ela não deixa isso disponível para o fungo. E o fungo vai acabar morrendo. Certo? Isso é uma competição. Isso é uma competição. Aí, olha só essa alternativa que ela diz para a gente. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Muito legal, certo? Então, a bactéria, quando ela consome todo o ferro, ela tem vantagem nessa competição, né? O fungo e a bactéria, os dois querem o ferro, mas a bactéria ela tem uma vantagem, ela consegue. Então, qual que é a consequência? O fungo não consegue crescer. Então, isso é uma competição. O ferro é um recurso. O ferro, ele se tornou um recurso. Essa competição, para a gente encerrar, ela é uma competição intra ou interespecífica? Inter. Porque agora, bactéria e fungo são coisas diferentes.
Então, a gente fez um exercício de competição intra e um exercício de competição inter, com pensamentos contrários, né? Deu exemplo, pediu o nome, pediu exemplo. Certo? Tudo bem? Infelizmente, galera, não temos mais tempo. Se a gente pudesse, né, eu ficaria aqui até amanhã de manhã conversando de biologia com vocês, mas vocês têm outras disciplinas tão importantes quanto biologia para estudarem um pouquinho ainda hoje, né? Qualquer coisa, pessoal, a gente volta daqui 15 dias. Eu vou deixar o meu e-mail disponível, tá, para vocês lá na área de vocês. E qualquer coisa podem me escrever. Tudo Eu bem? queria perguntar, a próxima aula é daqui 10 minutos, é isso? Isso, exatamente. Começa às 5 horas. Tá. Tudo bem, pessoal? Muito obrigada, Então, professor. imagina, eu que pela aula. agradeço a atenção, comportem-se, sobrevivam até daqui 15 dias. Não façam nada que eu não faria.